Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Banco do Brasil, a joia da coroa. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envie esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? O Merenda andou sumido porque o Merenda está estudando e trabalhando, né? Fazendo parcerias e indo para cima, pessoal. Isso acaba ocupando o tempo do Merenda. Então, pessoal, hoje nós iremos comentar e falar e apresentar um estudo interessante aqui de volatilidade. O Banco do Brasil começou a ir para as alturas na volatilidade. Então, como é que a gente pode se aproveitar disso? É esse que é o tema do vídeo, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar pelo Investidor 10, como é que está o nosso bancão, né? Que teve esse pombo sem asa, essa queda aí, que deixou todo mundo com medinho, né? Então vamos lá. O Banco do Brasil fechou na cotação de 22,43 na sexta-feira, do dia 4/7/25. Vale salientar que nós estamos gravando esse vídeo no sábado em Porto Velho, Rondônia, a cidade do coração do Merenda. E temos uma variação de queda, né, nos últimos 12 meses de 10,68%, queda forte, né, pessoal? Pombo sem asa na veia. Isso na média, porque quem comprou aqui no curto prazo, a queda foi muito maior e nós vamos ver isso também. Temos um PL aqui saboroso de 5,91, significa que em menos de 6 anos você recupera em tese, todo o investimento que você fez no Banco do Brasil. E um PVP delicioso, né, de 0,71. Vale salientar que estatal no Brasil normalmente trabalha abaixo do PVP, né, pessoal? E um DY de 10,55, mas vale salientar que é em função da queda do Banco do Brasil e nas somas dos dividendos anteriores, ou seja, tem uma relação compassado de pagamento de dividendo versus o preço no presente. Então isso aqui faz o DY ir para cima, né? Então não vamos se iludir. DY do Banco do Brasil em função de 22,43, na minha humilde opinião, para quem vai começar o jogo agora, é uma oportunidade. O Merenda desovou tudo isso lá no 26, né? Eu zerei minha posição em Banco do Brasil e agora eu quero recapitular. Como todos vocês sabem, eu sou analista, então para me comprar o ativo, eu preciso esperar 5 dias após a recomendação. E nós recomendamos na plataforma do ativo virtual. E agora que eu já recomendei, que já passou o prazo, eu já posso encarteirar as minhas posições em Banco do Brasil, né? Aqui nós recomendamos BBAS, Usiminas e BRKM5 e por incrível que pareça, nós fomos bem sucedidos nessa recomendação na comunidade do ativo virtual, beleza? Vamos agora, pessoal, comentar mais detalhes por que eu gostei dessa queda do Banco do Brasil e por que eu acho uma oportunidade, né? Então, olhem só, pessoal. Banco do Brasil, primeiro lugar, é um papel pagador de dividendo e vocês sabem, né? Quem que não gosta de receber merenda sem trabalhar, né? Então, o Banco do Brasil é uma oportunidade em termos de recebimento de dividendos, tá? Então, se você passou a sua vida toda comprando o Banco do Brasil, você não está arrependido, mesmo com essa queda forte que ocorreu nos últimos meses. Temos também aqui, pessoal, comparação de índice do Banco do Brasil com índice. Olha que coisa interessante, eu não gosto muito desse tipo de comparação, porque cada comparação dessa aqui tem uma atividade diferente. Então, o ideal é comparar atividade com atividade, tá? Comparar com renda fixa, eu não sou muito adepto a esse tipo de comparação, mas não custa nada, né? O pessoal me pediu e eu estou aqui para explicar
as comparações entre o IFIX, CDI, IBOV, IPCA, ISMAL, índice de dividendos e IVBB11, que representa o índice americano, né? O Banco do Brasil é essa linha vermelha. Então vocês podem perceber que no período histórico que nós estamos examinando é de 2020 para cá, tá? Então é interessante porque o Banco do Brasil estava perdendo para todo mundo aqui nessa região, ó, entre janeiro de 21, aqui a derrota começou aqui, ó, no mês de fevereiro mais ou menos, até ele sair da linha do rebaixamento, ó, e depois voltou, começou a subir a partir de janeiro de 2022. O Banco do Brasil se descolou dos outros índices, inclusive chegou a ficar maior que o IVVB11, pessoal. E nesse momento tem quase que um empate técnico, né? Considerando que o IVBB11 de 2020 para cá rendeu 106% e o Banco do Brasil 88,28%, dado o seu pombo sem asa, né? Caiu lá de 29 e veio para 21 e alguma coisa, né, pessoal? Então, por isso, o Banco do Brasil, nesse momento histórico, analisando de 2020 para cá, está perdendo para o IVVB11. Mas ele ficou na frente por muito tempo, né, pessoal? Olha aqui, de 2022 até esse período, até mês 10, né, mês 11 de 24, foi quando o IVVB11 ultrapassou, depois perdeu de novo, né, nesse período aí que o IVBB11 passou aí para esse ajuste de tarifa do Trump, né? Então ele acabou caindo, né? Fazendo uma correção forte. E o Banco do Brasil também teve seu momento de correção forte, mas já está se inclinando para cima, né, pessoal? Não sabemos se vai continuar subindo, se vai cair, porque ninguém sabe o que vai acontecer do lado direito do gráfico. Outra performance interessante do Banco do Brasil está aqui, ó. O lucro líquido ele vem caindo, né? De 2023 para 2024 ele teve um ajuste, né? Tá? Ele caiu aqui, ó, ele teve um lucro líquido de 33,17 bilhões. Em 2024 já tivemos uma queda, né, para 29,17. Como a expectativa continuou grande no Banco do Brasil, o papel foi para cima porque a sua receita líquida ela subiu, ela vem subindo a sua receita líquida, mas o seu lucro líquido vem caindo, né? E teve esse pombo sem asa aí do primeiro trimestre de 2025, tá? O lucro versus cotações, pessoal, para quem não conhece esse índice, é super interessante, porque ele, quando, na minha humilde opinião, está com a cotação abaixo da curva do lucro líquido, é uma região interessante para se pensar em compra, tá? Aqui, nesse pico, né, apesar de estar muito alto já, a cotação estava 27,70 e o lucro líquido batendo lá em cima. Então, veja bem, está sempre normalmente abaixo, né, a cotação versus o lucro, né? E agora continua novamente. Então, a gente teve essa queda brusca aqui, ó, de lucro, né? E tivemos aqui também uma queda de cotação bastante forte, né, impactante, tá? Mas seguindo, né, mais ou menos a realidade, né? Tranquilo, pessoal? Dito isso, pessoal, vamos então estudar nesse momento o preço, né? O preço do Banco do Brasil, o seu famoso pombo sem asa. E dando continuidade, pessoal, está aqui o gráfico do BBAS3 no semanal. Olha isso, investidor! Olha isso! Barra de elefante, Kid de Bengala, como diz a nossa querida amiga Janaína. Banco do Brasil toma um pombo sem asa no semanal, continua caindo, tá? Continua caindo e chega, né, pessoal, aqui começa um possível fundo duplo aqui, ó, nessa região aqui, onde o Merenda quase acertou o alvo, né? O alvo era 21,01. Eu vou mostrar meu gráfico com um triângulo expandido, né, do Banco do Brasil, onde a comunidade do ativo virtual já está acompanhando isso há alguns dias, né? E olha só que coisa interessante, né, pessoal? Aqui um fundo duplo, já pensou? Coisa linda? Confirmando, isso aqui volta para cá, pessoal, tá? Mas tudo pode mudar e acontecer do lado direito do gráfico, tá?
A princípio eu acredito no alvo de 25,30, né? Não sei se vai ser de imediato ou se vai bater aqui, aí vai tomar outro pombo sem asa no segundo trimestre, quando vir o balanço, e depois volta tudo. Tudo pode acontecer. Então, o que nós temos que observar aqui, pessoal, vamos ver o diário, ó, a recuperação do diário, ó, que o papel aqui nesse dia, no dia 23/6, tá? Que o papel toca nessa região aqui, ó, de 21,02, né? E vem, né, buscando aqui em poucos dias uma variação aqui de 7,21%. Então, nada mal, né? Comunidade pegou por aqui, ó. Tá? Pegou por aqui. Né? Então, pessoal, é muito gostoso, né? O cara poder abrir o bocão e recomendar uma operação de forma segura, né? Credenciado pela Pimec. É muito legal porque era uma das coisas que eu temia, né? De alguém confundir o meu estudo com recomendação antes de eu tirar a certificação, que na verdade eu não fazia recomendação, eu fazia estudo de opções ali, como vários colegas aí de opções fazem, né, outros canais aí, e não está recomendando nada. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, cara? Então, agora não, agora a gente pode falar essa palavra, né, com tranquilidade, com objetividade, com responsabilidade, que é muito importante, né? Então, aqui estamos. Vamos lá. Então ela toca aqui nessa região de máxima no diário, né? A mediana está aqui no 21,78 e a mínima está aqui no 21,02. Olha que coisa interessante, pessoal, que coisa linda, né? Então ela toca aqui nessa região, então a gente tem aquela barriga para cima, né? Para quem gosta de opções, de vender para cima, né? Quem gosta de vender fora do dinheiro, dividendo sintético, né? Dividendo sintético para mim no Banco do Brasil é lá na região de 25, tá? Não tem jeito. E a opção put, aqui nessa região já começa a ficar interessante, abaixo de 21,78, né? Inclusive nós fizemos também uma recomendação que em 5 dias deu um lucro de 45%, né, na opção lá na comunidade. E temos aqui esse fundo aqui para quem é mais conservador jogar aqui embaixo, né? Jogar aqui embaixo no 21,02, que devido à volatilidade nas alturas que nós vamos ver agora no OpLab, olha só, pessoal, que coisa interessante. Olha como está a volatilidade do Banco do Brasil atual. 35,30, tá? Aumentou no final, no dia 4, né? Dia 4 foi para 35, né? Então, é uma volatilidade muito alta, né, pessoal? Muito alta. Para Banco do Brasil, sim, né? Se tiver certo isso aqui, né? Se tiver certo isso aqui, a volatilidade está quase no topo da estrutura, que foi aqui, ó. Foi aqui. Teoricamente, né, que essa linha azul aqui indica a volatilidade. Desse lado aqui indica o preço, né? Indica o preço. E desse lado indica a volatilidade, tá? Então o preço está mais ou menos aqui, né? Aqui embaixo. É uma pena que não está mostrando aqui no gráfico a curva do preço. Não sei por que não está aparecendo aqui a curva do preço, né? Mas tudo bem. Deixa eu colocar de novo aqui. Não está aparecendo a curva do preço. Gostaria que aparecesse. Beleza. Então, pessoal, dito isso, a volatilidade está a favor dos vendedores. Então, nós vamos fazer uma simulação de uma venda de put e uma venda de call no mesmo strike, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma simulação. Temos dois strikes aqui em destaque, né? O 22,33 e o 22,58. Então, não está muito distorcido, né? Tá tranquilo, né? Então, a gente pode enquadrar aqui a situação no 22,33, porque tem só 10 centavos para cima e aqui já está um pouco fora, né? Muito fora. Ó, 43 para 50. Vamos encarar aqui. Então, vamos simular pelo OpLab e a venda de call e a venda de put. Beleza? Aqui. Tranquilo? Então, a gente está analisando, pessoal, para o mês de vencimento agora, né? De vencimento agora. Nós vamos simular para o mês
de julho e depois para o mês de agosto, para vocês verem a diferença de crédito, né, que vocês podem receber nessa estrutura e o ganho, né? Então, quando a gente vem aqui para o simulador, vou colocar aqui. Olha que coisa interessante, né, pessoal? Bom, para quem não conhece muito essa curva, né, a gente tem aqui, tá? Essa escala aqui embaixo, que é as faixas de preço, tá? Aqui é a escala de preço, tá? E aqui é a escala de lucro-prejuízo. Então, se você está abaixo da linha do zero, é a região de prejuízo. Se você está acima do zero, é a sua região de lucro. Então, vocês percebam o seguinte, outra coisa muito interessante que nós temos aqui é essa escala, tá? Até o vencimento. Então, você consegue ver aqui até o vencimento o que vai acontecer com a estrutura, né? Mas atualmente, né, é o dia de hoje, quando você faz essa venda de volatilidade, ela está te dando um crédito de R$ 847,26, tá certo? E ela está, né, num período de tempo, né? O tempo está contra ela, né? Então, está faltando 2 semanas para o exercício. Então, o que é que acontece? Essa linha azul aqui é a linha temporal atual. E essa aqui é a linha do tempo do dia do vencimento. É como vai se comportar do teu ganho no dia do vencimento. Por que que essa linha branca está com essa boquinha aqui de jacaré aberta entre a linha azul e a linha branca? Por quê, pessoal? Porque no dia no vencimento é aqui. Ó, vamos lá, vamos supor que o dia do vencimento seja aqui. E o papel terminou em 22,35. Então, o teu ganho máximo é R$ 847,26. Só que isso aí é um ganho fake, né, pessoal? Porque todo mundo sabe que opera opção, que no dia do vencimento, tá? E você não vai zerar no dia do vencimento, que você não é bobo. Você vai zerar a operação na véspera, na quinta-feira, ou até 10 horas, 10h01 da manhã, 10h15 no máximo, que já está na região de perigo, né? Está numa região de fragilidade de tomar um exercício, né? Então, veja bem, se você zerar na quinta-feira, este valor máximo de 847,26, por que ele é fake? Ele é fake simplesmente porque você tem que pagar para zerar. E vai ter valor extrínseco mesmo na véspera do vencimento. Não adianta, principalmente na linha do dinheiro. Se o papel estiver valendo 22,34, vai ter valor extrínseco, tanto na call como na put, ela vai secar. Então o teu prêmio real, o teu lucro real não é esse, tá? Deve chegar mais ou menos aqui, ó. Uns R$ 646, R$ 696. Você vai ter que pagar para zerar, pessoal. Você vai ter que pagar, não vai ficar 0 a 0. A não ser que você queira correr o risco de acreditar que não vai dar exercício, né? É impossível não dar exercício na linha do dinheiro. Aí tu vai ter os custos de exercício, vai ficar uma coisa absurda. E outra coisa interessante, pessoal, na venda de volatilidade, né? Isso aqui é uma venda de straddle, né? Que é o short straddle, né? Então, isso aí, o que é interessante nisso aqui? Que a venda de volatilidade, ela dá grana permanecendo tudo constante, né? O preço na mesma linha, né? Ceteris paribus, tudo for mais constante, permanecendo todos esses parâmetros aí do payoff, né? Então, nós teremos aí um ganho interessante, tá? Descontado o valor extrínseco, né? Que tem na opção. Vamos dizer que seja 20% de valor extrínseco. Nós vamos pegar aí uma merendinha gostosa aí de uns 700, 680 reais em 2 semanas. Um prêmio interessante, né? Vale salientar, pessoal, que se isso for para o exercício, vai dar exercício nas duas pontas. Só que uma vai cobrir a outra. Então é o quê? Uma estratégia neutra, né? Você só tem uma chamada de margem, de apenas um lado. Então isso é legal, porque você sabe que não dá para você ter que comprar e vender e ficar com dois financeiros. Você só vai ficar com um no final, porque um vai anular o outro. Vai dar exercício na call e vai dar exercício na put.
na soma de preço vai dar zero, mas os custos desse exercício vai ser gigante, né? Se for numa clear, por exemplo, pessoal, vocês estão ferrados, tá? Porque numa clear, vocês vão pagar 0,5% do exercício da call e 0,5% do exercício da put. Então vai comer o lucro de vocês, tá? Então por isso que normalmente o operador de opções nunca leva nada para o exercício, tá? Isso é só na hora que você quer comprar um ativo, quer botar na carteira, aí tudo bem. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos simular para o mês de agosto, tá? Vamos simular para o mês de agosto. Para o mês de agosto, nós vamos simular o mesmo strike. Vamos lá. Estamos aqui com a venda no 22,33. Vamos clicar. E vamos fazer a venda da put, né? Vamos ver como vai ficar a janela e o ganho, né? O ganho, o crédito, né? O crédito. O ganho é só depois, né, pessoal? Então, olha só que coisa interessante. Trazendo para a tela cheia, olha que coisa linda, né? Nós temos aqui uma janela de ganho entre o 20 e 15, aqui que seria o 0 a 0, também 20 e 54. Então, até aqui é 0 a 0, aqui é o ponto de equilíbrio, né? Que é o 20 e 14 e o 24 e 52, pessoal. Olha que interessante, né? Então a gente tem toda essa delícia aqui. Se no dia do exercício o papel terminar aqui, no 22 e 33, eu terei o ganho máximo, que seria 2.185,47 para uma posição de 1.000, né? De 1.000 opções vendidas em call e 1.000 opções vendidas em put. Outra coisa que eu quero salientar aqui, pessoal, que para quem é iniciante, é melhor fazer isso coberto ou travado, tá? O cara experiente, ele faz a descoberta porque ele já tem aquela experiência de mercado, ele está controlando o risco dele ali. Normalmente ele trava num pozinho, em call e put. Mas, por exemplo, Merenda, eu tenho 1.000 ações, eu tenho 100 ações. Beleza, você pode fazer se você tiver coberto. Como seria a cobertura desse strike sem precisar travar? Seria a primeira condição de você aceitar entregar o ativo ou de comprar o ativo, tá? Vamos lá, como seria isso, Merenda? Seria o seguinte, eu tenho uma quantia do preço que nós colocamos aqui, esse estudo é 22,33. Então eu teria que ter, para me fazer com 100, eu teria que ter 2.233 na garantia, em dinheiro, e teria que ter 100 ações do Banco do Brasil. Então, em vez de eu receber 2.118, eu receberia R$ 218,54, que é um prêmio interessante. E para quem é investidor de longo prazo, ou quem é operador de swing trade, não, vamos falar de operador de swing trade, isso aqui não é uma operação para operador de longo prazo, é swing trade. Esse cara ele tem a chance de ganhar aí uma grana interessante com esse estredo. E também de colocar na carteira uma posição num preço de 22,33 ou de entregar o ativo no 22,33, caso ele tenha comprado o papel abaixo desse valor, é uma oportunidade, tá? É uma janela de ganho muito interessante para o swingueiro, né? Então, hoje a realidade é essa aqui, ó, a linha azul, né? A linha azul. À medida que o tempo vai passando, a linha azul ela vai se aproximando do ganho máximo, né? Que seria isso aqui. Vale salientar, pessoal, que isso aqui é tudo fake. De novo, estou falando o seguinte, não tem como o ativo chegar aqui, terminar exatamente nesse preço de 22,35 ou estiver nele na quinta-feira, porque o vendedor de opções, normalmente ele não leva para exercício, tá? Não compensa levar para o exercício no Brasil, que as taxas são muito altas, não é só a taxa de exercício, tem emolumentos, e tudo que a B3 te cobra, pessoal, é em cima do bruto. Não é em cima do líquido, é em cima do bruto, do valor financeiro, tá? Então, come o teu lucro pra caramba, tá? Então, no Brasil, é mais vantajoso você operar opções
zerando a posição antes, aí o custo é bem menor. Pagar o custo de opções, como o financeiro é barato, é pequeno, R$2.000, R$1.000 é barato, então os custos da B3 são bem menores. Então por isso que todo vendedor de opção que já é acostumado a vender opção de não leva nada para o exercício. Ok? Então aqui um ganho máximo de 2.185, nada mal, né, pessoal? Só que isso não existe. Por que que não existe? Vou repetir, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Esse ganho, por aqui, tá? 1.500, aqui, ó, uns 1.497, vai ficar por aqui o ganho. Por quê, pessoal? Porque tem a gordura da picanha mesmo no dia na véspera do exercício. Existe valor extrínseco nas opções, principalmente na linha do dinheiro. Até fora do dinheiro tem. Imagina na linha do dinheiro. Vai ter gordura. Vocês vão ter que pagar alguma coisa para sair. Então, provavelmente, vocês vão sair aí com R$1.500, R$1.600, né? Vai depender de que você encerra primeiro, né? Vai ter uma diferença de preço de uma para outra, né? Porque apesar de estar no mesmo strike, mas entre call e put sempre tem uma diferença, né? Se a expectativa for que o papel pode subir, a call vai estar mais cara, ou se tiver moderado, a call vai estar mais cara, e se tiver uma expectativa de queda, se o papel tiver na linha do dinheiro, mas está com força vendedora, começa a engordar um pouquinho a put, né? Levemente, não é muito não, na quinta-feira, na véspera do exercício. Então você vai ganhar uma grana saborosa aí de uns 1.500 conto se o papel permanecer ceteris paribus, né? Permanecer no mesmo preço e tudo for mais constante, nada for alterado, né? Ficar tudo ali naquela média ali de linha do dinheiro, tá? Então uma grana interessante, dado o risco do ativo, está num preço mais vantajoso, mais baixo, né? Mais barato, tá? E por que que o Merenda está falando dessa operação? Porque nós estamos com a volatilidade alta. Tranquilo? Então, é um momento de aproveitar isso. Merenda, tu pode dar um exemplo de volatilidade baixa quando vale a pena fazer a compra do Stratton em vez de vender? Sim, nós vamos fazer isso em outro vídeo, provavelmente com um vídeo de Suzano, né, que está com uma volatilidade histórica lá embaixo. Aí vocês vão entender por que vale a pena fazer com volatilidade alta a venda e por que vale a pena fazer com volatilidade baixa, muito baixa, lá nas suas mínimas, a compra. Tá certo? Então é isso que eu tinha para entregar para vocês. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!